como que funciona a perícia médica judicial de suposto erro médico. O que afinal de contas, o perito analisa e como que você deve se preparar. Fica comigo até o final que você vai entender todos os detalhes. Meu nome é Sueli, eu sou perita médica especialista e aqui nesse canal eu auxilio advogados a prepararem os seus casos para conseguirem alcançar resultados extraordinários na perícia médica. A perícia médica de suposto erro médico, ela geralmente acontece nas ações judiciais de responsabilidade médica no âmbito civil ou criminal. Ela também pode acontecer lá no âmbito ético, no processo ético profissional, no CRM, mas ali a dinâmica é um pouco diferente e não vai ser o foco do nosso vídeo de hoje. Agora, no processo civil e criminal, nas ações de responsabilidade médica, a perícia médica é o eixo central. Ela define os rumos do processo e é por isso que você, advogado, precisa entender a dinâmica da perícia. Antes de a gente entrar na dinâmica da perícia em si, vamos relembrar alguns pontos fundamentais que vêm antes da perícia. A perícia médica dentro desse processo, ela pode ser pedida pelo juízo e pelas partes. Em geral, quando nenhuma das partes solicita, o que é bem raro, o juízo solicita de ofício. Ele identifica qual é a controvérsia técnica relevante daquele processo e determina a realização de uma perícia médica judicial. E aí, ele, juiz, faz a nomeação de um perito oficial, dentre aqueles peritos que estão cadastrados e habilitados naquele tribunal. Ou seja, a escolha do perito oficial não é uma escolha das partes, é uma escolha do juiz. As partes elas podem impugnar o nome do perito, a especialidade do perito, a formação, a expertise e por aí vai, mas a decisão final continua sendo do juiz. Depois dessa nomeação, esse médico perito que foi indicado, ele vai dizer se ele aceita ou não aquele encargo, vai apresentar a proposta de honorários. E também sobre essa proposta de honorários cabe manifestação das partes. E aí tem ali um debate sobre quem vai custear essa prova pericial e se haverá ou não antecipação de honorários para esse perito, mas esse não é o foco do nosso vídeo. Além dessa figura do perito oficial do juízo, existe a figura do perito particular, também chamado de médico assistente técnico. É um perito contratado pelas partes. Ambas as partes, parte autora, parte ré, podem contratar esse perito particular para que ela seja representada na perícia médica judicial por meio desse perito particular. Essa contratação ela não é obrigatória, mas ela é muito desejável, porque ela coloca as partes em pé de igualdade para conseguir debater ali aquele caso do ponto de vista técnico-científico em maior paridade com o perito judicial. E esse médico assistente técnico ele pode atuar em todas as fases do processo. Ele pode ajudar o advogado e a parte a definir estratégia, tese científica, teses de maior chance de êxito, ele pode apresentar parecer técnico, ele pode apresentar quesitos para que o perito do juízo responda, ele pode apresentar manifestação sobre o laudo depois da perícia, manifestação sobre o laudo do perito judicial, concordando ou impugnando esse laudo, enfim, ele pode atuar em todas as fases, auxiliando as partes. A perícia médica judicial vai ocorrer, a gente já vai ver quais são as etapas que o perito analisa. Depois da perícia, o perito vai emitir um laudo pericial. É fundamental você saber que o juiz ele não é adstrito a esse laudo pericial. Por exemplo, nos processos cíveis, por força do artigo 479 lá do CPC, o juiz ele pode ou não acatar aquela conclusão do laudo. Claro que para ele afastar o laudo pericial, não concordar com o laudo pericial, ele precisa ali de argumentos técnicos científicos. Ele precisa de outros argumentos contidos nos autos para poder afastar aquele laudo. Mas existe a discricionariedade do juízo. Ele pode acatar ou não, acolher ou não. Em 70 a 90% dos casos, ele acaba acolhendo a conclusão do perito porque ele não tem conhecimento na área médica e porque ele não tem, na maioria das vezes, outros elementos nos autos para afastar aquele laudo. Depois que veio o laudo, você, advogado, tem uma tarefa fundamental, que é, primeiro, entender e destrinchar aquele laudo, e segundo, verificar se ele é
favorável às teses que você apresentou ou desfavorável às teses. Muitas vezes você apresentou várias teses e você precisa fazer essa avaliação ponto a ponto, tese a tese, para verificar se você vai fazer uma manifestação de concordância ou se você vai fazer uma manifestação de impugnação desse laudo. Tá, Sueli, entendi tudo isso, mas como que funciona a dinâmica da perícia médica? Dentro da perícia médica, o que que o perito analisa? O que que você, advogado, deve ter em mente antes de enfrentar uma perícia médica nessas ações de responsabilidade médica? De modo muito objetivo, o perito vai analisar basicamente 3 pilares na perícia médica nas ações de responsabilidade médica. Primeiro e mais importante, conduta médica. O perito ele vai avaliar quais são as condutas médicas que estão sob controvérsia. Muitas vezes elas já estão indicadas lá no despacho saneador, outras não. Ele, perito, que vai ter que fazer esse trabalho de identificar quais são as condutas médicas sob controvérsia, depois fazer a análise técnica de cada uma dessas condutas. Como que o perito faz essa análise? Ele vai comparar as condutas adotadas com os protocolos, os guidelines, as diretrizes da ciência médica, vigentes àquela época em que os fatos foram praticados. Daí você tira uma informação fundamental. O perito médico analisa condutas que ocorreram no passado e onde estão registradas essas condutas no prontuário médico. O prontuário médico é fundamental nesse tipo de perícia, não à toa a gente diz que ele é a grande rainha da prova pericial médica nessas ações de responsabilidade médica. Segundo, dano, o perito faz toda a análise de avaliação e valoração de dano corporal, danos temporários e danos permanentes. Danos permanentes ele consegue verificar no momento da perícia médica, caso esse periciado esteja vivo. Se o periciado foi a óbito e se os danos desapareceram ao longo do tempo, até o momento da perícia, o perito vai analisar dano por meio de quê? Do prontuário médico. Olha a centralidade do prontuário médico nesse tipo de ação judicial. Terceiro ponto crítico, nexo causal. O perito vai analisar se há nexo causal, há nexo de causalidade entre as condutas médicas adotadas e os danos alegados e comprovados. Ele vai verificar se tem nexo e ele vai verificar se há elementos que rompem esse nexo. Ele vai verificar se o nexo é causal direto ou se ele é concausal indireto. Mas isso tudo é tema para um próximo vídeo. No final, o perito ele vai chegar a uma conclusão. Se aquelas condutas adotadas elas estiveram de acordo, em conformidade com as condutas preconizadas pela literatura médica, pelos guidelines, pelos protocolos, pela ciência médica. Ele vai dizer se as condutas estão conforme ou desconforme. Essa é a conclusão do perito médico judicial na ação de responsabilidade médica. Esse ponto é fundamental para você, advogado. O perito médico ele não pode, por força de uma decisão do Conselho de Medicina, processo consulta número 7401 de 98, ele não pode dizer se há ou não imprudência, imperícia, negligência. Ele não pode dizer nem se há indício disso. Ele tem que se ater aos fatos técnicos, às condutas e à comparação das condutas com os protocolos. Quem vai dizer sobre negligência, imprudência, imperícia, ausência desses elementos ou presença desses elementos é o juízo. Se você é advogado e seus casos dependem de perícia médica, se inscreve aqui no canal e maratona todas as aulas, cada minuto. Aqui você vai aprender aquilo que pouquíssimos advogados sabem e obter uma vantagem técnica real nos seus processos. Até a próxima aula.